Olá, irmãos, Deus abençoe. Eu me chamo Pastor Samuel Silva, estou aqui com meu amigo e irmão Wesley e hoje eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre batismo, tá? Um assunto que ele é muito falado hoje aí, né? Porque, por exemplo, há um batismo em Mateus 28:19, né? Que a Bíblia diz que deveríamos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porém, temos um batismo também em Atos capítulo 2, versículo 38, que lá Pedro batiza o povo lá em Pentecostes no nome do Senhor Jesus Cristo. E há pessoas que dizem que preferem ficar com o batismo que Jesus ordenou em Mateus. Outros acham que é Pedro que estava certo porque batizou, mas sabemos que é um só batismo, né, irmão Wesley? Sim, sim. Não existe dois batismos, não existe duas maneiras de batizar, há somente um batismo e, por sinal, todas as igrejas protestantes aí que dizem ser protestantes, a católica, batizam no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a gente olha e quando você fala nome do Pai, Filho e Espírito, ali não cita nenhum nome. O que você poderia dizer para a gente a respeito desse assunto aí? É uma dúvida muito recorrente entre os irmãos, né? Entre as igrejas protestantes. É uma dúvida assim que perdura já por muitos e muitos anos. Mas o que a gente precisa entender é que assim, a Bíblia não poderia estar errada, né? A Bíblia não poderia conter um erro, né? Porque na verdade existe um segredo aí no meio. E eu acho que até a gente abordar esse assunto é bom, que pode esclarecer, né, biblicamente para muitas pessoas. Nesses anos de evangelho, a gente conversa com as pessoas e percebe que sempre tem alguém com uma dúvida acerca do batismo. E o Senhor falou muito bem. Mateus 28:19, Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho, batizando as pessoas em nome. Aí tem um detalhe, né? Em Verdade. nome, no singular, do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O grande problema que eu acho é que as pessoas, às vezes, eles não deixam o Espírito Santo penetrar na vida deles quando eles estão lendo a Bíblia. Então, quando a gente lê a Bíblia, se a gente lê a Bíblia, simplesmente ler, a gente vai acabar não vendo muita coisa. Mas se a gente for ali se apegar aos detalhes, então, nós vamos abordar esse assunto hoje, né, sobre batismo e tirar essas dúvidas para os irmãos. Eu vou ler uma escritura aqui, que eu acho que vai acompanhar também. porque eu acho que vai acabar ajudando. Até é bom que aí as pessoas não pensam, ele está falando, né? É bom a gente ler na Bíblia. Então, ó, eu vou ler a escritura que o pastor Samuel... Pastor Samuel, para congregar aqui com o senhor, qual é o endereço? Aqui é Rua Cesário, 949, Santo Elias Mesquita. É porque às vezes as pessoas perguntam. Né? Aqui é bem próximo do Detran e bem fácil de chegar. Aqui é Quem fácil. quiser vir, os cultos aos domingos às 17 horas e às sexta-feira às 19h30, que é culto de oração. Ótimo. Mateus capítulo 28, versículo 19. Sim. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as. Presta bem atenção, irmãos, ó. Em nome singular do Pai, ele não vai repetir assim, ó, em nome do Filho. Ele fala em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Sim. É uma ordem, né? Foi uma ordem. E não foi uma ordem de uma pessoa qualquer, foi uma ordem do mestre. E sendo uma ordem de Jesus, ela tem que ser cumprida. Eu acredito que foi a última comissão. Foi a última comissão. Tanto que é o final do livro de Mateus, exatamente. Né? A última comissão que ele deu foi o batismo. É o ide, né? Ide, pregai, mas assim, ide, pregai, não só ide, pregai. Ide, pregai, fazer discípulos, batizando-as. Por que essa comissão, né? Para as pessoas que vão ouvir, por que Jesus ali ordenou que fossem, a partir de agora, batizados no nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Havia muitos batismos antigos. Sim. A Bíblia fala, por exemplo, no livro de Coríntios, que eles eram batizados em Moisés, na nuvem e no fogo. Sim. A Bíblia também fala que João batizava. E o próprio João batizou Jesus. Sim. Há pessoas até que perguntam qual é o nome que foi invocado no batismo de Jesus. Jesus não precisou invocar o nome no batismo dele. Porque João batizava, ele dizia essas palavras assim, ó, eu vos batizo para arrependimento. Sim. Você vê que João não invocava nenhum nome, por quê? A João tinha sido dada a comissão de batizar para arrependimento e falar assim para o povo, ó, eu vou batizar vocês para arrependimento. Isso está inclusive escrito na Bíblia. Eu vos batizo para arrependimento, mas virá um após mim, esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Isso. Agora vamos ver o cumprimento disso, né? O cumprimento dessa... É aí que causa muita... Deus mandou os discípulos fazerem, né? Mandou ele fazer. Tem uma escritura que mostra eles cumprindo essa ordem? Tem uma escritura que mostra eles cumprindo a ordem. Ó, vamos lá. Atos capítulo Atos. 2, aqui no versículo 38. Aqui é o cumprimento, né? Atos 2:38 é o cumprimento de Mateus 28:19. Então não tem confusão, né? Não tem. Na verdade, é o perigo da interpretação. As pessoas interpretam a coisa da maneira que eles querem. E aí, é por isso que eu sempre digo, pastor Samuel, não interprete, irmão, a Bíblia. A Bíblia, ela se interpreta sozinha. Sim. Ela não precisa de interpretação humana. Por isso que nós temos hoje uma confusão religiosa muito grande. Tem pessoas que batizam para frente, outros para trás. Uns não querem afundar, outros querem jogar água na cabeça. Mas assim, a Bíblia tem resposta para quem crê nela também, né? Ela tem a resposta para tudo. Então, ó, vamos ver aqui em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2 é exatamente a descida do Espírito Santo em Pentecostes. Muito conhecido, né? No versículo 37, aqui um pouquinho no livro de Atos, Pedro está pregando, falando que eles crucificaram o Messias. E aí, houve um grande arrependimento. Né? Pedro começou a pregar aquele sermão e o coração deles foi ficando assim quebrantado. E no versículo... E foi o povo que crucificou Jesus? Foi o povo que crucificou Jesus. Ele estava pregando para os judeus ali, só que era um evento que estava acontecendo que tinha de várias religiões, porque era época de alistamento. Sim. Então o povo vinha para poder fazer aquele alistamento, então eles vinham de todos os lugares e coincidiu que nessa época foi exatamente quando veio o Espírito Santo, tanto é que eles ficaram atônitos, porque ouvia Pedro falar em vários idiomas ao mesmo tempo. Na verdade ele falava em um idioma, eles estavam entendendo. E aqui aconteceu, no versículo 37, a seguinte questão, ó. E ouvindo eles isto, se você ler um pouquinho atrás, eles quem? Os que estavam ali, né? Sim. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações. E perguntaram, olha que interessante, irmãos, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Não foi só para Pedro. É verdade. Estava todo mundo ali naquela reunião. Ou seja, inclusive Mateus, que escreveu sobre a ordem de Jesus. Estava lá também. Em Mateus 28:19. Ele estava lá também. Que faremos, homens? Perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Que faremos, homens e irmãos? Disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí entra aquela pergunta. Ué, mas Jesus não mandou batizar no nome do Pai, Filho e Espírito Santo? Então por que Pedro está batizando no nome do Senhor Jesus Cristo? Irmãos, presta bem atenção, a Bíblia é cheia de detalhes. Tem pessoas que dizem, Wesley, que eles foram batizados lá assim porque eles crucificaram Jesus. Eles crucificaram Jesus, por isso que eles tinham que ser batizados no nome de Jesus. Quem não crucificou Jesus é batizado em Mateus 28:19. Explica, o que você diz disso? Aí a própria Bíblia vai responder no versículo 39. A Bíblia vai quebrar quebra essa, vamos dizer assim, esse argumento. Porque olha só no versículo 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós. Vós quem? Os judeus. Judeus. E a vossos filhos, os filhos dos judeus. E a todos os que estão longe.
E agora aqui, ó, e a todos quanto Deus nosso Senhor chamar. Então não era só para judeus. Não, abrangeu todo mundo. Até porque Pedro não estava falando só para os judeus ali. Estava falando para uma multidão. Se nós pegarmos a Bíblia ali, inclusive em Atos 2, teve 5.000 almas que se converteram. Sim. Só ali em Atos 2. É verdade. Fora depois, né, o que aconteceu. Então, na verdade, as pessoas tentam interpretar as coisas. Eu sempre falo isso, ó. Por exemplo, a pessoa que diz assim, não, mas quem crucificou tinha que ser batizado. Mas aonde que está escrito isso? É, Né? eu já ouvi dizer, alguém falar assim, né? Porque eles crucificaram Jesus, então eles tinham que ser batizados no nome de Jesus. Como se tivesse 2 batismos, né? A Bíblia não mostra isso. Vamos Essa aqui, ó. dúvida que a gente acaba tendo. Existe uma escritura, se eu não estiver enganado, nós vamos achar aqui, que ela diz assim, ó, há um só Deus, livro de Efésios. Sim. Um só Eu Senhor. acho que eu já ouvi. Efésios capítulo 4. Eu gosto da Bíblia, porque a Bíblia ela vai se respondendo sozinha, né? Sim. Ó, Efésios capítulo 4, versículo 4 em diante. Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Agora aqui, ó, no versículo 5. Um só Senhor, uma só fé. Uma só fé. Um só. Um só batismo. Aí a gente já parou aqui numa coisa. Não tem 2 batismos. Não existe. Aí ele está falando um só batismo. E ele continua, ó. Um só Deus. Agora olha que interessante. O qual é Pai de todos. Ó, o qual é. Ó, um só Deus e Pai de todos. O qual é sobre todos, por todos e em todos. Essa escritura nós vamos guardar para fazer alusão lá no começo que a gente entrou da ordem. Ela tem tudo a ver com a ordem do batismo. Ela, por incrível que pareça, ela faz parte desse contexto.